Olá, meu nome é Ângela. Estamos entrevistando o evangelista Paulo On, formado no seminário Servo de Cristo, em comemoração ao aniversário de 50 anos da nossa igreja central, Chunhá. Olá, evangelista. Tudo bem? Obrigada pela presença. Prazer é meu. Eu queria fazer algumas perguntas. Ok. Primeiramente, como está a espiritualidade da segunda geração? Olha, avaliar a espiritualidade é algo complicado, ainda mais de uma geração que é a minha geração. Eu também sou a segunda geração aqui de coreanos no Brasil. Basicamente, para você avaliar a espiritualidade, você tem que passar muito tempo com a pessoa para ver não somente o que ela crê, né, mas como anda a atitude dessa pessoa. E analisar a segunda geração assim, num conjunto geral, é muito difícil, mas no meu modo de ver, a segunda geração herdou muita coisa boa da primeira geração. A primeira geração coreana, quando chegou aqui no Brasil, teve um tempo muito difícil de adaptação, de ambientação. Então era um tempo onde faltava muito recurso financeiro e as pessoas estavam muito inseguras, não sabiam, não conheciam o país, e a igreja acabou se tornando num lugar onde os coreanos se juntavam, né, e trocavam ideias, né, experiências, e começaram a construir o que a gente hoje chama de igreja de imigração coreana aqui no Brasil. Então, eles deixaram muita coisa pra gente em termos de tradição espiritual e até de estrutura que a gente se beneficia hoje. Eu não consigo te falar se tá bom ou ruim, ou se dá nota 0 ou nota 10, mas eu acho que a gente evoluiu bastante. Muitas pessoas de segunda geração, muitos cristãos coreanos de segunda geração já têm uma consciência mais apurada, não somente do papel que eles têm como cristãos, mas o papel que eles têm no mundo sendo cristãos e ainda sendo de segunda geração coreana. Então eu acho que a gente está evoluindo como comunidade cristã. Obrigada pela resposta. Nada. E você acha que a segunda geração está contribuindo de uma forma bíblica dentro das igrejas? Olha, de maneira geral, eu acho que o esforço, as igrejas têm feito um certo esforço para que a segunda geração possa seguir, né, tanto espiritualmente quanto até fisicamente, quanto em termos de profissão, etc. Mas eu acho que nós como igreja no geral, a gente não tem dado tanta importância à segunda geração, que é uma geração que não é futuro, já é presente. Então a gente já tem muitas pessoas que já são adultas, já são profissionais formados, que são da segunda geração. Temos jovens como vocês, que ainda não chegaram aos seus 20 anos, que são de segunda geração. E parece que a maioria das igrejas coreanas não estão preparadas para fazer essa transição da primeira para a segunda geração. Então, a gente ouve muito que as igrejas elas querem contribuir, querem investir, mas eu acho que, tirando algumas exceções, a gente não vê muito isso claro nas igrejas. Então, eu acho que as igrejas têm que ter um plano assim um pouquinho mais agressivo, mais efetivo em termos de acompanhar os jovens, de criar pontes de comunicação, porque a primeira geração e a segunda geração tem uma diferença muito grande. A partir da língua, dos costumes, eles vieram da Coreia, nós nascemos aqui, então já somos diferentes já a partir disso. E a nossa concepção de cristianismo também varia em algumas coisas. A maneira deles fazerem o culto é diferente, muitas vezes, daquilo que a gente acha confortável fazer o culto do nosso jeito. Então tem que ter essa ponte de comunicação para que eles possam passar as coisas boas e a gente possa assimilar, e a gente também possa enxergar as coisas que não são tão boas e deixar para trás. Não negando o legado da primeira geração, mas sempre no sentido de aproveitar. Então eu acho que ainda falta um esforço um pouquinho maior, né, de toda a igreja, a começar da liderança das igrejas coreanas, no sentido de acompanhar e buscar
conversar e buscar ter um contato muito maior, entender a cabeça da segunda geração para que a igreja possa fazer uma transição menos traumática possível para essa geração que está agora. E como você acha que deve motivar essa segunda geração? Eu acho que tem que saber conversar, tem que entender a cabeça dos jovens, né, da segunda geração, ver quais são as suas necessidades, não pressupor, né, que a primeira geração sabe tudo. Eles sabem muita coisa, mas por nós sermos diferentes, em contextos diferentes, a ordem das prioridades pode não bater com a ordem das prioridades da primeira geração. Então, eles têm que conversar, a igreja tem que criar um ambiente onde haja essa troca de experiências, assim, de uma maneira bem natural, sabe? Não querer impor, mas ao mesmo tempo você criar condições para que a segunda geração seja ouvida, ela participe da vida da igreja, ela se sinta parte, ela se sinta uma parte importante da igreja, para que a gente não veja casos de pessoas saindo do nosso meio por desilusão na fé, por decepção, etc. Então, acho que essa conversa é muito importante e a partir daí que nasce tudo. Uhum. E como podemos influenciar positivamente a sociedade brasileira? E estamos esquecendo de algum assunto importante? Eu acho que influenciar a sociedade brasileira é o maior desafio da gente. Eu não sei o quanto da segunda geração se sente mais coreano ou se sente mais brasileiro, mas a grande maioria se sente mais brasileiro. E a gente tem muito a evoluir também nesse ponto. Por quê? Porque os nossos pais, eles deram muito duro. A primeira geração, ela deu sangue para que nós tivéssemos a condição que a gente tem, tanto em termos financeiros quanto em termos de sociedade mesmo, conforto, educação. Eles investiram muito nisso. E nessa luta que eles travaram diariamente, eles não tinham condição de ver para fora, entendeu? Porque o mais importante era: vamos cuidar da educação do meu filho agora, para que ele possa, né, ser alguma coisa que eu não pude ser. A gente precisa, como segunda geração, parar de achar que a vida cristã termina na igreja. Pode começar na igreja, mas ela não pode terminar aqui dentro. Então, à medida que a segunda geração cresce e vai assumindo postos importantes, já temos juízes de segunda geração, já temos professores, já temos médicos, já temos muita gente capacitada na segunda geração. E essa segunda geração, baseada na palavra de Deus, baseada no amor de Deus, tem que buscar servir essa sociedade, o Brasil, que foi a sociedade que nos acolheu e é a sociedade que a gente ama e é a sociedade onde a gente vive. Então eu acho que a gente tem que ter muito a visão de Jesus, sabe? O que Jesus fazia? Jesus, ele não ficava restrito vamos dizer, ao templo, à igreja. Ele começava, né, em Deus, em todas as coisas, mas ele praticava a palavra de Deus para fora. Então falta a nossa segunda geração, por exemplo, olhar para os pobres do Brasil, algo que eu vejo assim, né? A gente vê em viagem missionária, mas a gente não vê no dia a dia, sabe? As pessoas com esse tipo de preocupação, pessoas com preocupação na educação, pessoas que têm, né, muita gente de segunda geração que tem poder aquisitivo, que possa contribuir com recursos, ou quem não tem poder aquisitivo possa contribuir com ideias, pensamentos, ação. Eu acho que a sociedade brasileira espera da gente isso. E quando a gente começar a fazer isso, eles vão começar a olhar para a gente com outros olhos, coisa que hoje está meio complicado. Eles olham para a gente ainda não como parte deles, mas como ainda estrangeiros. E a medida para você reverter isso é baseado no amor de Deus, no conhecimento de Deus, é transportar tudo isso em ação, de servir o próximo, de fazer o que Jesus fez, de buscar os mais pobres, de você tornar essa sociedade, não só a sua casa um lugar bom, mas todo o seu bairro, toda a sua cercania, toda a sua sociedade onde você está inserido. Obrigada por mais uma resposta. E por último, o senhor acha que a segunda geração dos cristãos coreanos será melhor que a primeira? E por quê? Como o evangelista observa a terceira geração? Eu espero que a segunda geração já esteja sendo melhor. Eu não
não consigo avaliar isso. Talvez a terceira e a quarta geração consiga avaliar daqui a alguns anos se essa geração minha, de vocês, está sendo melhor que a primeira. Mas eu acho que a gente tem condição de superar, né? Baseado sempre em todo o legado que a primeira geração deixou. A primeira geração é uma geração muito, sabe, muito apegada com Deus. É uma geração de muita oração. É uma geração onde as pessoas amam ao Senhor, amam a igreja, né? Investem tempo. E a gente precisa herdar esses exercícios espirituais que a primeira geração nos deixou. No começo da imigração, ainda na década de 80, quando eu era criança, no início da década de 90, as pessoas a primeira geração tinha um engajamento muito forte na igreja, sabe? Era só ter um congresso de avivamento que enchia, abarrotava a igreja, sabia o que deu, era cheio, e parece que ao passar para a segunda geração a gente está perdendo essa boa tradição. Não que a gente tenha que ser igual à primeira geração, porque a gente não pode ser e não vai ser, mas as coisas boas a gente tem que assimilar para que a gente possa aí sim crescer e ter uma evolução. Eu espero que a segunda geração, junto com a terceira, possa fazer tudo aquilo que a primeira geração não pôde fazer, que é justamente ter um papel mais presente em termos de sociedade aqui no Brasil, por exemplo, no mundo, né? Você criar condições para que não somente a nossa comunidade seja uma comunidade sustentável, mas para que outras pessoas sejam abençoadas por causa da gente. A gente não pode ser conhecido como os estrangeiros que vêm e exploram, mas a gente tem que ser conhecido como os estrangeiros que vieram, amam o Brasil e servem o Brasil no amor do Senhor. Então eu torço mesmo, e eu particularmente eu quero dar minha contribuição, espero que todos da segunda geração dê a sua contribuição para que a gente possa ser melhor. Já a terceira geração também não é algo do futuro, já tem terceira geração que já está na infância, já está começando a adolescência, alguns já são adultos, e eles vão ter uma outra pegada meio que de equilíbrio, né? De pegar a primeira geração e a segunda geração e encontrar um ponto de equilíbrio onde ele assimila as duas gerações que precederam ele. Então eu espero que a gente possa evoluir e que a igreja possa criar um ambiente para que isso aconteça. Agradecemos pela presença e é só isso. Obrigado.